Vamos entrar na palavra? Vocês estão acompanhando os atos da crucificação aqui? E eu estou falando ali sobre quando Jesus se encontrou com Herodes Antipas, e o que eu pude tirar ali de observação desse encontro. Já falei para os irmãos algumas coisas, né? Como que Herodes governava a região da Galileia e a atual região da Jordânia, que se chamava Pérea naquela época. Enfim, Herodes fez um esforço e queria ver Jesus. E eu mostrei, e estou mostrando isso em Lucas capítulo 23, verso de número 8. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito, esperava também vê-lo fazer algum sinal. E aqui eu comecei a fazer uma observação a respeito desse texto, e eu comecei a retirar algumas coisas que eu vi. A primeira observação que eu fiz, e já falei, só vou relembrá-los, né, porque domingo passado nós estivemos com a nossa ceia aqui. A primeira motivação de Herodes foi uma alegria superficial. Eu já expliquei isso aqui para os irmãos. Inclusive, citei aqui Mateus capítulo 13, verso 20 e verso de número 21. Depois citei aqui também Lucas capítulo 9, do verso 7 ao verso 9, que Herodes esforçava-se por vê-lo. E expliquei aqui também, né, o significado desse esforço. Falei aqui também, meus irmãos, no último culto, que esse esforço de Herodes por ver Jesus era um esforço para ver algum sinal de Jesus e tratar o santo e o sagrado apenas como entretenimento. Tratar o santo e o sagrado. Irmãos, é óbvio, nós sabemos algumas coisas aqui, você sabe muito bem, que hoje quem habita em nós é o Espírito Santo. Antes do advento do Espírito Santo, ele não habitava dentro do ser humano. Hoje ele habita dentro daqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador. É óbvio que nós olhamos para tijolos, paredes, cadeiras, e muitas vezes nós não tratamos isso aqui como sagrado. Mas, irmãos, nós precisamos entender que quando nós estamos reunidos, cultuando a Deus, e um local é consagrado para o culto a Deus, esse local se torna sagrado também. Nós precisamos entender isso. Então, muitas vezes, algumas pessoas desdenham das coisas de Deus, não cuidam das coisas de Deus. Eu não posso, e nós não podemos, eu e vocês, pegar esse salão aqui, onde nós consagramos ele por mais de 40 anos, para cultos, especificamente cultos ao Senhor, e eu simplesmente, por a igreja precisar de algo, uma necessidade, e alguém me oferecer dinheiro aqui para os pastores, para o presbitério, e nós locarmos esse local aqui para qualquer outro tipo de evento que não seja um culto consagrado ao Senhor. Vocês estão entendendo? Eu não posso abrir isso aqui, por exemplo, para fazer uma formatura de uma escola, que não seja uma formatura teológica, por exemplo, uma formatura das crianças. Aí eu abro o salão da igreja e loco para uma escola. Não, nós temos que ter reverência ao sagrado. Quando nós estamos reunidos, o local se torna santo. Vocês estão entendendo? Porque o Espírito Santo está em você, está em mim. Agora Herodes, ele se esforçou para ver Jesus,
para ver talvez uma pantomima, que ele achava que Jesus era mais um dos ilusionistas da época. E existiam muitas pessoas que entretinham. Existiam teatros, enfim, várias maneiras de entretenimento naquela época também. Qual a nossa motivação? E eu falei sobre isso. Vá pensando aí. Qual é a tua motivação? Por que você está no culto? Qual a motivação? O que te trouxe aqui? O que trouxe você aqui? O que fez você sair da tua casa, acordar cedo, num dia frio, e estar aqui ouvindo uma palavra? Qual a nossa motivação? Por que nós nos esforçamos? Eu citei aqui, baseado nisso, o Espírito Santo me lembrou, e eu levei os irmãos lá para Simão, lá em Atos, é ou não é? Quantos lembram aqui? Simão não tentou comprar as coisas divinas? Quando Simão viu o poder que havia na vida de Filipe, expliquei aqui rapidamente que um dos dons do evangelista, dos 5 ministérios ali de Efésios, é o poder de fazer milagres. Até citei o nosso irmão Carlos Anacondia, que ele escreveu um livro, Escute Aqui Satanás, até falei para os irmãos sobre esse livro, e ele é evangelista, e aonde ele vai, muito poder de Deus é manifestado, muita glória de Deus. Filipe, da mesma maneira, foi chamado para ser evangelista. O evangelista é aquele que leva a palavra de Jesus e traz as pessoas para Jesus. O pastor é aquele que cuida e que alimenta essas pessoas. Enfim, quando Simão viu aquele poder, ele disse: eu também quero. E aí nós precisamos fazer uma análise da nossa vida. O porquê que estamos na igreja? O que buscamos na igreja? Solução de casamento? Solução de emprego? Solução para depressão? Solução para isso, para aquilo? Sempre estamos correndo atrás de uma solução. Irmãos, entendam uma coisa aqui, em nome de Jesus. Você tem que vir, talvez você veio aqui com um problema e o Senhor aliviou o teu problema e tirou o teu problema. Glória a Deus por isso, porque Deus usa todas as maneiras para trazer a pessoa para Ele. Agora, depois que o teu problema foi sarado e sanado, você tem que ter o entendimento que você quer a Cristo, não por aquilo que Cristo te proporciona, mas porque você ama Jesus de qualquer maneira. Porque problemas nós temos todos os dias. E nós não podemos ter o objetivo na nossa vida: eu vou para a igreja porque lá parece que os meus problemas serão solucionados. Não é isso. Se eu perguntar para você, você sabe por que você ama Jesus? Você sabe me responder? A resposta está na Bíblia. Porque Ele nos amou primeiro. Diga para o teu irmão, assim, vamos fazer um exercício aqui. Diga para o teu irmão assim: você ama Cristo porque Cristo te amou em primeiro lugar. E aí o Simão ofereceu dinheiro. Vá vendo qual a situação. Estou fazendo uma recapitulação rápida. Ofereceu dinheiro. Concedei-me também a mim este poder. Atos 8, 18 e 19. Depois vocês vão ver a resposta ali. Que o dinheiro seja contigo. Esse é o evangelho hoje, da troca. O evangelho da barganha, da troca. Você tira do teu bolso para você investir na igreja o teu salário, o teu suor, porque você ama Jesus. Não é porque você quer barganhar com Jesus. Eu dou e tu me dá. Tu me dá e eu dou. Não funciona dessa maneira. Você é fiel a Deus porque você quer ver outras pessoas também alcançando a salvação. É por isso que o dinheiro nos nossos dias é a coisa que mais fala alto. Quando a pessoa ouve o evangelho e ela sabe que ela precisa converter totalmente ao Senhor e o bolso não converte, você já tem uma situação aí de alguém que não entendeu o verdadeiro propósito do evangelho.
Porque o bolso, escute o que eu estou falando, meus irmãos. O bolso é indicativo de uma conversão genuína. Pode anotar isso aí que eu estou falando. Pessoas que não são fiéis, elas não entregam, não ofertam, não dizimam, são batizadas, já ouviram falar, já estudaram sobre isso, mas elas não querem, é porque tem algo na vida dessas pessoas que é maior que Cristo. Quando nós entregamos o nosso sustento, nós estamos dizendo: Cristo, Tu és suficiente para me ajudar, Tu és suficiente para cuidar de mim e da minha casa. Teve um irmão aqui, eu pego esse exemplo, e ele converteu na Semana Shekinah, alguns anos atrás. E ele veio uma vez, irmãos, o poder de Deus é tão grande quando a pessoa abre o coração. Ele veio uma vez aqui na igreja, uma vez. E ele me procurou eu, e disse, num culto, ele aceitou Jesus ouvindo a palavra, na série Shekinah. E ele disse assim: eu não sou batizado, eu não sou membro, eu estou vindo a primeira vez, mas eu quero contribuir para a igreja. E nunca falhou nenhum mês depois que ele converteu e foi batizado. Antes de batizar, ele já ajudava a igreja. Irmãos, quando Deus faz uma obra num coração aberto, Ele faz a obra completa, Ele não faz a obra por metade. Ele não faz a obra por metade. Nós não barganhamos aqui por dinheiro, nós não pedimos dinheiro para ninguém. Você sabe, se você quiser ajudar, você ajuda. Se você não quiser ajudar, isso é com você. Deus vai sustentar a sua obra, porque foi Deus que levantou a obra. Agora eu tenho que dizer isso para você, talvez o dinheiro, não é nem a palavra que eu ia trazer, mas o Espírito Santo está falando ao meu coração. Talvez o dinheiro para você seja um grande Deus na tua vida. E você não consegue se libertar desse Deus. Você não consegue dizer para o Senhor: Senhor, Tu és suficiente para me ajudar. E eu quero entregar, Senhor. Você acha que vai faltar. Se você entregar, você acha que vai faltar para você. Você acha que vai faltar para a tua casa. Com Deus nós agimos em fé. Você entende? Consegue entender isso? Todas as coisas com Deus, elas são pela fé. Pela fé. Você tem que ter fé. Você vai entregar em fé. E o Senhor pode sustentar a tua casa de maneira que nunca falte nada. Agora também você tem que ser uma pessoa consciente. Vamos falar agora do natural. Vamos falar do natural. Vamos deixar o natural bem claro aqui. O cidadão ganha X e gasta 3X. Aí não. Aí não tem como. Natural precisa acompanhar também. Senão não tem como. Nós temos que andar de acordo com as nossas posses. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, cada um dê conforme a sua prosperidade. Então viva de acordo com aquilo que o Senhor tem abençoado o teu lar. Não queira inventar coisa, porque você pode se meter em situação complicada. E a segunda coisa que nós vemos aqui, a primeira foi que ele teve alegria superficial, depois esforçava-se para vê-lo. E o segundo comportamento revelador de Herodes, nós vamos ver aqui, um comportamento revelador. Na verdade não é de Herodes, esse comportamento foi de Jesus, mas mostrou algumas coisas na vida de Herodes. Eu vou falar sobre isso nessa manhã. Lucas 23, 9. Lucas 23, 9. Tinha muita gente lá no palácio de Herodes. Muita gente. Estava lotado o palácio de Herodes. Estavam os herodianos, estavam os fariseus, estavam os anciãos. Estava toda a patota lá acompanhando Jesus. Para onde Jesus
estava indo ali preso, eles estavam acompanhando, porque eles chegavam num lugar para continuar julgando e falando impropérios para Jesus. E disse assim: e de muitos modos, o interrogava. Olha só, isso aqui não foi coisa pouca, meus irmãos. E agora vem o ponto e vírgula para nos explicar aqui a outra situação, que é a situação de Jesus. Jesus, porém, nada lhe... O que Jesus fazia? Nada lhe respondia. Aqui o que a gente pode enxergar, meus irmãos? A primeira coisa que eu anotei aqui é que, se vocês lerem na Escritura, Jesus nunca negou uma resposta nem a um mendigo, nem a um cego, nem a um aleijado, a ninguém, nem a uma mulher. Nós estamos falando das mães aqui, e as irmãs devem saber o contexto do Antigo Testamento e o contexto da época de Jesus, é que a mulher, ela não... Só para que vocês tenham uma noção, Jesus elevou o padrão de igualdade exatamente como Deus fez no Antigo Testamento, igualando a mulher ao homem. A sociedade não, mas Cristo fez isso. Quando Cristo conversa com a mulher samaritana, aquilo ali era um absurdo, uma coisa assim, que para a nossa cultura aqui, nós não temos a compreensão correta. Mas para a cultura da época, aquilo ali foi um escândalo, meus irmãos. Não se dava conversa para a mulher, principalmente um mestre. Eles não davam conversa. E Jesus eleva a mulher a uma condição social. Quando Jesus livra da pena capital aquela mulher que estava adulterando, Jesus também está dizendo para os homens: vocês também merecem a mesma pena capital dela. Eu pergunto para vocês, quando vocês leram o texto da mulher que foi pega em adultério, vocês nunca se perguntaram: e cadê o homem? Vocês nunca se perguntaram? Vocês nunca fizeram essa pergunta para vocês? Cadê o homem da história? Aonde que ele estava? Sabe o que aconteceu? Aquela turminha dos fariseus ali, eles esconderam o homem, protegeram o homem. Mas a mulher, eles queriam o quê? Que ela fosse o quê? Apedrejada. Jesus nunca negou uma resposta. Agora, por que ele nega responder às perguntas de Herodes? Nós temos que nos perguntar isso. Por que muitas vezes você ora e não vem resposta? Às vezes Deus está em silêncio. Não quer dizer que Deus não esteja vendo. Vocês entendem? Mas Deus fala e Ele continua falando. Ele fala aqui do altar. Você tem que entender, ouvir a voz de Deus. Ele usa homens através do altar e através da... mas eu quero que um profeta venha falar comigo alguma coisa. Deus pode usar? Pode usar. Aqui na igreja, pode usar. Mas esse não é o único objetivo. Cuidado, tome muito cuidado com esses negócios de profeta, hein? Essa semana um irmão da Assembleia de Deus me contou uma situação aí na cidade. Tem um profeta aí que um pastor trouxe uma determinada igreja. O cara era para ficar 3 dias ali. O cara disse que Deus estava mandando ele ficar naquela igreja. Eu sei que rachou a igreja no meio. O cidadão já abriu uma igreja lá para os lados da Unipampa, para aqueles lados lá, e já tirou mais de 20 pessoas de dentro da outra igreja. Que tipo de profeta é esse que racha a igreja? Não seguir por profecia, meus irmãos, hein? Tem muito charlatão aí, mentiroso, hein? Eles estudam a vida da pessoa para arrancar dinheiro da vida da pessoa. Então, por que o Senhor ficou em silêncio ali? Por quê? Uma das respostas que eu encontro do silêncio de Jesus para Herodes, uma das respostas que eu encontro
foi a própria rejeição de Herodes à palavra de Deus. Vocês que já leram a história, vocês que conhecem a história, a quem que Herodes rejeitou? A qual palavra que Herodes rejeitou anteriormente? A palavra de João Batista. A Bíblia diz que Herodes ouvia ou não ouvia João? Mas ele obedecia o que João estava falando? Sim ou não? João Batista dizia para Herodes: peraí, tchê, tá errado, tem coisa errada na tua vida. Tu pegou a mulher do teu irmão, rapaz. Viu como a Bíblia tem essas cenas assim? Não é só novela da Globo que tem isso aí. A Bíblia mostra também. Aí o cidadão estava com a mulher do irmão. E ele achava que está tudo bem. E João Batista, ó. E Herodes ouvia ou não ouvia? Por que Jesus se calou? Irmãos, muitas vezes Jesus se cala para mim e para vocês, porque a palavra tem sido dada aqui, e você está escutando, mas você não está obedecendo. Você quer ver algum tipo de teatro, algum tipo de coisa acontecer. Como tem uma colega da Rô, lá na prefeitura, que ela diz para a Rô o seguinte: mas eu quero que Deus fale comigo de uma maneira que o céu se abra e um anjo venha. A Rô diz para ela: não vai. Não vai. Você tem que ir na igreja ouvir a palavra. Tem pessoas que querem essa pantomima. Elas querem esse... E a vida não muda. E Jesus está falando, e o Espírito Santo está falando, e nós não damos ouvido. E aí quando o Senhor se cala para mim e para vocês, nós queremos que algo aconteça. Eu quero sonhar. Eu quero que Deus fale comigo em sonho. Deus pode ou não? É óbvio que pode. Deus fala. Eu quero que Deus use alguém na rua. Eu estou caminhando e de repente alguém me para e diz isso, daí eu vou parar de fazer aquilo. Não. A palavra está batendo na minha vida e na vida de vocês. Será que eu e os irmãos muitas vezes não nos parecemos com Herodes? O que os irmãos acham? Às vezes o Senhor se cala. Por quê? Porque Ele está falando de diversas maneiras, mas nós não estamos obedecendo. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Ouvir a palavra. Vocês lembram a oração dos judeus qual é? Deuteronômio capítulo 6. Ouve a quem? Ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Ouve. Aquela palavra ali no hebraico, chamar, não é somente ouvir com os ouvidos, não é. A palavra no hebraico tem um significado mais profundo, que é um significado de obedeção. Ouçam, obedeçam à voz do Senhor. Herodes teve toda a oportunidade. Aliás, o pai dele, Herodes o Grande, também teve toda a oportunidade. Mas era um homem mau, um homem violento, que assassinou seus próprios filhos. Herodes já tinha tentado matar Jesus, o grande, né? Esse aqui é o filho, o Antipas. Logo no nascimento do Senhor. O que ele fala para os magos? Vão... e depois vocês me deem a localização, porque eu também quero adorar o menino. Mentira. Mentira. O que Herodes fez com as crianças de 2 anos para baixo? Não mandou matar todas as crianças? Essa profecia está no Antigo Testamento, meus irmãos. Houve-se um choro em Ramá, não é isso? Então, amada igreja, nessa manhã, que eu e vocês nós venhamos a ouvir a voz do Senhor através da Sagrada Escritura, que nem eu e nem vocês andemos correndo atrás de coisas que muitas vezes vão fazer com que nós venhamos a desviar. Eu anotei aqui o que um grande homem, Spurgeon,
que ele considerava o silêncio de Jesus como um dos seus atos mais terríveis, que era um prelúdio do silêncio eterno, isso é, da distância do homem para com Deus. Isso aconteceu também no período entre o Novo Testamento, mais de 400 anos, e o Antigo Testamento. Houve um silêncio de Deus. Houve esse silêncio. E eu quero mostrar algumas palavras aqui para vocês, para que a gente venha associar o silêncio do Senhor, que é uma coisa muito séria. Muito séria. Uma outra coisa que nos mostra essa palavra dessa manhã é que o silêncio de Jesus diante de Herodes é um lembrete que nós não podemos tratar a palavra de Deus levianamente. A palavra de Deus é sagrada, a Escritura é sagrada, a Escritura é santa. Você não pode, nem eu, tratarmos a Escritura de maneira leviana. O que é isso? Principalmente aos pregadores. Os pregadores têm uma responsabilidade muito, mas muito grande em não distorcer um texto da Escritura Sagrada para benefício próprio. Pegar um texto da Escritura Sagrada, torcer aquele texto para que quem está ouvindo venha a se compadecer de quem está falando. Isso é no sentido mais claro, no sentido monetário da coisa. Esse irmão que estava me contando essa experiência aí que esse outro pastor teve, ele me disse o seguinte: olha, pastor, esse cidadão, ele disse para esse pastor: olha, arruma um quarto aí na tua casa e toda a oferta que eu ganhar eu vou dividir contigo metade, metade. E ele começou a dar consulta. Olha só, meus irmãos, bem coisa do espiritismo. Ele começou a dar consulta e anunciava no rádio, e anunciava na igreja: olha, eu agora estou lá na casa do pastor e tem um quarto lá, e se você quiser consultar comigo, você vá lá, em determinado horário, a gente... Irmãos, o pastor disse, olha só, esse pastor contou para esse irmão da Assembleia que a casa vivia lotada de gente, lotada, e que ele ganhou muito, mas muito dinheiro dando profecias para as pessoas. Sabe o que acontece, irmãos? Escute, é algo bem simples. As pessoas querem alívio imediato para os seus problemas. Elas não querem o comprometimento com o Evangelho. O Evangelho é pesado, meus irmãos. Ah, mas da onde o senhor tirou isso aí? Aquele que quiser me seguir, primeira coisa é fazer o que é? Primeira coisa, olha aí, vamos repetir? Negar-se a si mesmo. Repita após mim: negar-se a si mesmo. E depois, primeiro eu nego a minha carne, que é algo fortíssimo, que são os meus desejos, que são as minhas vontades. E depois eu tomo o quê? Eu tomo a cruz. Eu tomo que o que no latim se chama patibulum, que foi o que Jesus carregou. Jesus não carregou a cruz inteira, como vocês veem nos filmes. Ele não carregou a cruz inteira. Ele só carregou o patíbulo, que era a parte onde as mãos seriam pregadas, que era uma madeira grossa de mais ou menos 60, 70 quilos. Imagina, meus irmãos. Apanhou bastante. As costas todas dilaceradas. O osso provavelmente em alguns lugares aparecendo. Uma coroa de espinho atravessou a cabeça. E ainda ele tinha que carregar o patíbulo. Atavam aqui, e ele carregava dessa maneira. A via dolorosa lá em Israel, provavelmente por onde Jesus fez o trajeto até o Calvário, até o Gólgota. Chegou num certo ponto do caminho que a Bíblia diz que ele não aguentou, é ou não é?
Não pediram para um homem de Cirene carregar? Foi Simão, não foi? Simão, Cirene, norte da África. Ele era um judeu que morava naquela região e por conta da Páscoa ele estava lá. E esse homem carregou ali, ajudou o Senhor. Grande galardão, hein? Imagine comigo. Grande galardão. Aquilo ali era uma vergonha extrema. Eu e vocês com uma cabeça ocidental, nós não temos nem a mínima. Um dia nós vamos ver tudo como foi. E nós vamos ter a consciência. Aquilo ali era vergonha, o ápice da vergonha. O ápice da vergonha, alguém carregar uma cruz. O ápice, para toda a sociedade. Toda a sociedade escarnecer do cidadão. Esse homem carregou a cruz de Jesus. Mas vamos voltar para cá. Não vamos sair muito. Então o silêncio de Jesus é um lembrete que as coisas de Deus não podem ser tratadas com leviandade. Eu não posso usar a palavra para pregar aquilo que eu acho que eu vou trazer aqui porque eu acho. Isso dentro da teologia se chama exegese. Exegese, eu leio o texto e eu incluo, só para os irmãos saberem, e eu incluo as minhas ideias dentro do texto. Eu leio o texto e eu incluo o meu pensamento, da minha cabeça dentro do texto. Exegese, eu retiro do texto exatamente o que o texto diz. Então eu não posso de maneira nenhuma fazer uma exegese da palavra, isso é, eu incluir o meu pensamento. Eu tenho que trazer aqui para os irmãos o que realmente o texto sagrado está falando. Isso é coerência, isso é ser honesto, isso é ter honestidade com os irmãos. Isso é não fazer em benefício de A, de B ou de C. É não ser sectarista. Isso é, separando. Eu vou falar isso para esses e isso para aqueles. Não. É por isso que muitas vezes, meus irmãos, a palavra de Deus, ela bate forte na minha vida e na vida de vocês. Ela vem de encontro com a minha vida. Ela não vai ao encontro. Vocês entendem a diferença? Ela vem de encontro. Ela vem com uma carreta. E ela diz assim, você precisa mudar. Você precisa transformar. Vamos ver na palavra de Deus, em alguns tempos e lugares em que a palavra de Deus ficou escassa. Abra aí 1 Samuel capítulo 3, versículo de número 1. 1 Samuel 3, 1. O jovem Samuel servia o Senhor perante Eli. E olha só o que a Bíblia nos diz. Naqueles dias, nos dias de quem? Nos dias do sacerdote Eli. A palavra do Senhor, o que era? Era muito o quê? E as visões não eram o quê? Frequentes. Por quê? Se vocês forem dar uma estudada na vida do sacerdote Eli, vocês vão ver. Ele era um homem correto, só que fraco moralmente. Ele era um homem correto, mas ele era fraco de moralidade. A Bíblia diz que ele tinha 2 filhos, e os filhos faziam o que queriam em Israel. Entenda, vou voltar a bater nessa tecla. Nós pensamos com a cabeça ocidental. Quando você lê a Bíblia, você tem que começar a pensar com a tua cabeça lá no Oriente. Lá como eles faziam, tratavam, como eram os povos antigos. Faça esse esforço. O sacerdote era a principal coisa em Israel. Era o cargo mais reverenciado. E a palavra de Deus era rara, porque o sacerdote moralmente fraco, com uma moralidade fraca, não podia escutar a voz do Senhor. Isso fala para mim e para vocês. A nossa moralidade, ela tem, muitas vezes, alguns percalços, mas nós precisamos ser moralmente fortes diante da Sagrada Escritura.
Qual era o defeito de Eli? Não repreendia os filhos. Atente pai e atente mãe. Você tem que repreender teu filho. Porque senão ele cresce e vai dar problema para você. Eli não repreendia, deixava tudo. Vamos fazer, pode fazer o que quiser. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu em Israel. Leiam o contexto e vocês vão ver que os filisteus vieram, atacaram, Israel foi lutar, e o que aconteceu? Israel perdeu e os 2 filhos morreram. Por quê? Sentença do Senhor. Nós temos que ser moralmente fortes, meus irmãos. O certo é o certo, o errado é o errado. É por isso que o mundo odeia e cada vez mais odeia a igreja. Eu já expliquei aqui para os irmãos que o mundo não quer acabar com a igreja. Eles querem contaminar a igreja. Que eu e vocês devemos aceitar práticas que são erradas como normais. E aí nós não queremos nos expor, nem com fulano, nem com a Beltrana, nós ficamos quietos, nós não falamos. Muitas vezes se expõe uma moralidade fraca na nossa vida, que nós temos que contestar muitas vezes. O mundo vem com a sujeira e o lixo, e você tem que rebater com a palavra. Não, peraí, mas a palavra de Deus falou outra coisa. Então o mundo, ele não quer, ele só quer podar os pastores, os verdadeiros, que pregam a palavra de Deus. Não, a partir de hoje você não pode mais falar sobre isso dentro da igreja. Eu já falei aqui uma dezena de vezes, vou repetir, que o Canadá aprovou a lei, que se alguém estiver dentro de um templo religioso, se sentir ofendido, pode processar o pastor, e o pastor pode pegar de 3 a 5 anos de cadeia. Por quê? Porque ele usou a palavra de Deus. Então, nessa época, problema da moralidade. Qual era o problema dos filhos de Eli? Vários. Mas o principal, eles desdenhavam das coisas sagradas, como eu acabei de falar para vocês aqui. Tratar as coisas de Deus com leviandade. Eles pegavam o melhor para eles. O melhor era deles. A carne que deveria estar no altar de sacrifício, sabe o que eles faziam? Eles viam um vazio ali. Ou eles viam uma costela assando. Aquilo ali era sacrifício de um irmão que trouxe para entregar na igreja, no altar, no tabernáculo. Eles retiravam a melhor carne e colocavam a pior carne. Pessoas avarentas. Outra coisa, moralidade zero. As mulheres iam entregar o sacrifício e ficavam os 2 bonitos lá cantando as manas. Mas quem sabe depois a gente pode dar uma saída, vamos conversar mais tarde. A mulher casada. Não tem em cima do altar esse tipo de pregador aí? O que vocês acham? Que usam da autoridade do altar para tentar cantar mulher casada. Está na Bíblia, está na vida. Está na Bíblia, está na vida. Cidadão ali, bonito. A moça ali iria entregar o sacrifício, a mulher casada, a solteira, e os 2 bonitos se achando. E a Bíblia diz que eles adulteravam e dormiam com essas mulheres. Por que a palavra estava escasseando? Por que Deus não estava respondendo? Vá fazendo o link com Herodes. Por que Deus ficou quieto para Herodes? Moralidade. Ouvia o que era certo de João Batista, mas ele não queria fazer. Amós capítulo 8, versículo 11 e versículo 12. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome
sobre a terra. E olha só, não de pão, nem de sede de água, mas de ouvir o quê? As palavras do Senhor. O profeta Amós estava vivendo no meio de uma sociedade totalmente corrompida. Totalmente corrompida. Estava pregando a palavra, falando da palavra, mas Israel estava torto. Por quê? Porque não queria ouvir. E aí a palavra do Senhor veio para ele e ele escreve o que nós acabamos de ler aqui. Virão dias em que a palavra será escassa. Quando a igreja sair da terra, que é a nossa maior esperança, é nós sermos levados pelo Senhor, e a Bíblia afirma que nós vamos sair dessa terra de maneira inesperada. O Senhor vai nos arrancar com força, o arrebatamento, o Senhor vai nos tirar com força, vai nos arrancar com força da terra. Quando a igreja sair da terra, o livro de Apocalipse nos revela que ainda a palavra será pregada aqui na terra. Ficarão pessoas aqui, ficarão falsos cristãos aqui, pessoas que vieram na igreja, ouviram a palavra, mas não converteram de todo o coração. Elas ficarão aqui, elas lembrar-se-ão da palavra que muitas vezes fora pregado por um irmão, por uma irmã, por um pastor, por um evangelista, por um mestre, por um apóstolo. Elas vão se lembrar. E elas também serão interlocutoras nessa terra, porque elas vão falar para os mais próximos: olha, eu estive na igreja, foi-me dada oportunidade, mas eu não converti, hoje eu me arrependo. A palavra será pregada. A Bíblia fala que também de outras duas maneiras o livro de Apocalipse nos revela. A Bíblia diz que nos tempos finais haverá um anjo visível a todo olho. Os acontecimentos, meus irmãos, não vou poder entrar porque nós não estamos falando de escatologia aqui. Os acontecimentos nessa época serão tão terríveis na face da terra, mas tão terríveis, acontecerá coisas que nunca aconteceu antes, que é chamado, é dividido dentro da teologia escatológica entre tribulação e grande tribulação, que as pessoas vão ver um anjo e de tantos acontecimentos terríveis que elas estão passando, não vai ser nada assombroso. Um anjo vai andar de ponta a ponta no céu, anunciando o evangelho do Senhor. A Bíblia nos diz também, no livro de Apocalipse, que no final dos dias, quando Israel estiver ali numa situação extremamente complicada, a Bíblia nos mostra que duas testemunhas, que aí há muita especulação na palavra, eu não vou nem entrar nisso aqui agora. Duas testemunhas, dois profetas, estarão pregando a palavra dentro de Israel. Dentro da cidade de Israel. Dois profetas estarão pregando a palavra. Se especula muito. Um deles provavelmente seja Elias. E provavelmente, aí dentro do nosso entendimento teológico, provavelmente Moisés também voltará e estará pregando a palavra dentro de Israel. Então, só para me encerrar essa parte aqui, não quero confundir você com um sistema escatológico. Mesmo com a escassez, a igreja já não estando na face da terra, ainda haverá oportunidade de salvação. Agora, não queira ser salvo na época da tribulação e da grande tribulação. Eu só dou essa dica para você. Ai, pastor, eu já estou com medo. Não, não fique com medo. Você confessou Jesus de coração? Jesus é teu único Senhor? Ele é o único Senhor da tua vida? Ele é o Senhor completo para você? Você está salvo em Jesus. Quando a trombeta soar, quando o arcanjo do Senhor, o anjo do Senhor, a voz do arcanjo e o anjo do Senhor der o comando, a trombeta soará e eu e vocês seremos tirados dessa terra. Mas para nós encerrar nessa manhã,
falando sobre Herodes. Vamos voltar. Estou falando que a palavra de Deus está escassa, e aí me surgiu um texto dentro do coração. Abre em Mateus capítulo 7, versículo de número 6. Por que que o Senhor ficou quieto diante de Herodes? Aqui está uma pista. Mateus 7, 6. Não dei aos cães, olha só, Cristo falando, não dei aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos despedacem. Olha, irmãos, atente para uma coisa, abre em Filipenses capítulo de número 2, capítulo 3, verso de número 2, rapidamente aí. Quem são os cães? Quem são os cães que a Bíblia fala? Cão para o judeu era, na época de Jesus, no Antigo Testamento, rapidamente, um animal sujo, imundo. Não é hoje como as pessoas criam cachorros dentro de casa. O cachorro é bem cuidado. Naquela época, eles se juntavam em matilhas e eles eram animais sujos, animais imundos. Quando a palavra fala de cães, está falando disso aqui, ó. Acautelai-vos de quem? E agora, Paulo explica quem são os cães. Leiam. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Quem são os cães? Quem são os cães? Então o que que Jesus está dizendo? Não deem aos... O quê? Pode colocar aí. É Mateus 7,6. Não deem aos cães o que é santo. As coisas santas estão relacionadas ao serviço do templo na época de Jesus. Isso é, a carne dos sacrifícios, os objetos do templo. Somente os obreiros do templo, isso é, os levitas, poderiam mexer nessas coisas santas. O que é isso hoje? O que são esses cães hoje? Que tratam as coisas santas de maneira profana. Maus obreiros. É por isso que o Senhor não responde. É por isso que o Senhor não fala. É por isso que a própria Bíblia diz, olha aqui, ó, olhe para mim. E enviou o Senhor a operação do erro. Isso é, Deus permite que essas pessoas fiquem no erro. Porque elas não tratam as coisas de Deus como devem ser tratadas. Então, uma lição para nós aqui nessa manhã, que somos obreiros, todos nós aqui, da casa de Deus. Venhamos a tratar as coisas sagradas, as coisas santas, com respeito, com honra. Paulo está dizendo, olha aí, ó. Que mais? Que mais que fala Mateus 7,6? Nem lancei o quê? Aos porcos o quê? As vossas pérolas. O porco não precisa nem dizer. O animal vive aonde? Na lama. Na sujeira. Se bem que tem hoje gente criando porquinho dentro de casa. Aí cada um. Mas na época de Jesus, o porco era algo imundo. Vocês lembram do gadareno? Quantos lembram aqui? Gadareno. Permite-nos que a gente entre aonde? São várias lições espirituais ali na lição do gadareno que eu não tenho tempo agora para explicar. Mas os espíritos pediram para Jesus, é ou não é? Como é que era o nome daqueles espíritos? Legião, é ou não é? Porque somos o quê? Muitos. Uma legião, na época de Jesus, de 6 a 7 mil soldados romanos. Então imagina ter 6 mil demônios no corpo. Será que era demônio? Permite-nos que a gente vá para onde? Para os porcos. Porco era um animal imundo para o judeu. Não tocava, não chegava perto. Não existia criação de porcos no território de Israel.
que era imundícia, sujeira. E aí o próprio Jesus diz que não é para dar para os porcos o quê? Irmãos, o porco, eu anotei aqui, o porco ele nunca vai dar valor ao que é nobre, a nobreza. A pérola é símbolo de nobreza. Só para vocês terem uma ideia, de 10.000 ostras, somente uma produz a pérola, e com muito esforço. Porque não sei se vocês já leram isso biologicamente, para a ostra ela não está produzindo aquela joia porque ela quer, mas é algo que está incomodando a ostra. Aí ela começa a criar um casulo dentro dela, e ali começa a produção. De 10.000 ostras, somente uma produz a pérola. E outra curiosidade para vocês, na época de Jesus, a pérola era a joia de maior valor. A pérola era a joia de maior valor. Aí Cristo faz essa associação. Olha só, olha a genialidade de Jesus através do Espírito de Deus. Ele associa uma coisa que vale a uma coisa que é o quê? Imunda. Aí nós perguntamos, por que o Senhor não fala? Por que o Senhor não fala? Porque muitas vezes o Senhor está falando para mim e para os irmãos, limpem-se, lavem-se, abandonem a sujeira. E nós queremos tratar as coisas de Deus sujos, com sujeira na nossa vida. E aí não dá, não funciona. Eu e os irmãos nessa manhã, eu e os irmãos precisamos fazer uma análise da nossa vida. Por que não está funcionando isso na minha vida? Por que isso não dá certo na minha vida? Por que determinadas coisas não vão para frente na minha vida? Faça essa análise. O apóstolo Pedro pega a analogia que ele ouviu Jesus falar. Vamos lá para 2 Pedro para nós encerrar. 10:29 vai dar tudo certo. 2 Pedro capítulo 2, verso 20 ao 22. Olha aqui. Portanto, aqui está falando de gente que converteu, mas não converteu. Ouviu, mas não ouviu. Esteve, mas saiu. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor, vai analisando palavra por palavra, e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar, enlaçar, atar de novo e são vencidos. Duas coisas aqui: primeiro tu te ata e depois tu é derrotado. Tu tem que lutar para que essas ataduras não prendam vocês e não prendam a mim. E nós precisamos lutar diariamente. O que mais? Tornou-se o seu último quê? Pior do que o... E aí, vamos lá. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecerem, voltarem para trás. E o último. Aí continua, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Como eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro. O cão volta para quê? Para o vômito. E a porca, depois de lavada, depois de banhada, imagine você que tem um estabelecimento rural, ou que já teve, enfim, ou que tem conhecimento. Você vai lá no chiqueiro, traz shampoo, compra creme Johnson e você vai lavar a porca. E lava a porca, esfrega a porca, e lava a porca, esfrega a porca. Aí você deixa a porca ali, pertinho de você. De repente você olha, onde é que ela está de novo? Na lama. Está entendendo? Vocês estão entendendo essa metáfora? Eu e vocês, vamos nos colocar aqui. Estamos limpinhos. Nós éramos porcos sujos. É ou não é? É duro falar isso, né? Pá, pastor, está me chamando de porco? Não, estou me incluindo também. Sujeira, imundícia. E aí Cristo vem com a sua água regeneradora e nos lava. Aí, as amizades do mundinho,
as velhas conversinhas, as velhas junçõezinhas, começam a fazer o que comigo? Me salpicar. De quê? De lama, de sujeira, ó, salpicando, salpicando. De repente está eu e vocês, todo mundo, na sujeira. A porca lavada voltou-se a revolver-se no material. E aí nós perguntamos, por que que Deus não fala conosco? Porque nós estamos ouvindo a palavra, mas não estamos fazendo o quê? Ouvir e não fazemos o quê? Obedecer. Entenderam nessa manhã? Depois que eu voltar de viagem, eu vou terminar aqui a parte de Herodes. Tem mais só uma partezinha ali, a última parte. Mas viu? Como em poucos versículos na vida de um cidadão, a gente pode trazer grandes aprendizados para a nossa vida. Vamos ficar em pé?